Deus, eis todo monte magnito per omnium eum peccator, et acqui detesto quia peccando, non solo penas aterius estator. A casa de Hammersmith Road, Londres, Inglaterra, início do século XX. No início do século XX, quando Londres ainda carregava no ar o peso da fuligem, do carvão queimado e da disciplina silenciosa das ruas operárias, existia em Hammersmith Road uma casa de fachada comum, alinhada como tantas outras, construída para abrigar trabalhadores anônimos que atravessavam a cidade todos os dias, sem deixar rastros na história oficial. E justamente por isso quase ninguém percebeu quando algo começou a se deslocar naquele endereço específico, não de forma explosiva ou teatral, mas lenta, persistente, como um erro que se repete até se tornar impossível de ignorar. Pois a casa não se anunciava como amaldiçoada, não apresentava marcas externas, não tinha registros de crimes célebres nem tragédias documentadas em manchetes, e ainda assim, dentro dela, algo parecia resistir à passagem do tempo, algo que não pertencia a nenhuma família, a nenhuma geração, e que insistia em se manifestar da mesma forma para pessoas que jamais se encontraram, jamais trocaram palavras, jamais souberam da existência umas das outras, mas que décadas depois descreveriam experiências praticamente idênticas com uma precisão perturbadora. A primeira família a registrar formalmente o que acontecia ali mudou-se para a casa por volta de 1903, atraída pelo aluguel baixo e pela proximidade com as fábricas. E durante os primeiros meses nada pareceu fora do comum, exceto por um desconforto difícil de definir, uma sensação de presença constante que não se traduzia em imagens nem sons claros, mas que se manifestava como um peso invisível no ambiente, especialmente ao cair da noite, quando o silêncio da rua era interrompido apenas pelo ranger ocasional das estruturas de madeira e pelo eco distante dos bondes. E foi nesse cenário que surgiram as primeiras batidas, sempre à mesma hora, sempre com o mesmo intervalo, 3 batidas secas na parede interna que separava a escada do corredor, não fortes o suficiente para indicar vandalismo externo, não fracas o suficiente para serem confundidas com dilatação da madeira, mas precisas, ritmadas, quase deliberadas, como se alguém estivesse testando a solidez da casa por dentro, e ao serem investigadas não revelavam origem alguma, pois não havia encanamentos naquela parede, nem passagem de vizinhos, nem estruturas soltas que justificassem o som. E o mais inquietante era o padrão, pois as batidas nunca variavam, nunca aceleravam, nunca cessavam de forma abrupta, apenas começavam e terminavam como se obedecessem a um relógio invisível. Com o passar das semanas, a família começou a notar outro fenômeno, algo ainda mais difícil de racionalizar, pois em diversas ocasiões, ao subir a escada que levava ao segundo andar, todos os membros relataram a mesma sensação física, uma pressão súbita no peito, como se o ar se tornasse mais denso naquele trecho específico, obrigando-os a respirar de forma consciente e algumas vezes provocando tontura, suor frio e uma urgência inexplicável de descer novamente. E curiosamente essa sensação desaparecia assim que se alcançava o topo da escada, como se houvesse uma fronteira invisível delimitando onde aquilo podia ou não se manifestar. Foi também nessa escada que ocorreu o primeiro avistamento daquilo que mais tarde seria descrito de forma quase idêntica por moradores completamente diferentes, pois certa noite, ao acender a lâmpada do corredor, a filha mais velha da família afirmou ter visto uma sombra sentada no degrau intermediário. Não uma silhueta definida com traços humanos claros, mas uma massa escura, compacta, imóvel, como se estivesse esperando. E ao gritar, a figura não se dissipou nem se moveu rapidamente,
apenas pareceu se retrair para dentro da própria sombra projetada pela escada, desaparecendo de maneira gradual, como se nunca tivesse ocupado fisicamente aquele espaço. E o mais estranho é que, ao contrário do que se esperaria, o medo imediato foi substituído por uma sensação de profundo cansaço, como se o simples ato de observar aquilo tivesse drenado algo essencial. Os relatos não pararam aí, pois pouco tempo depois começaram as vozes, sempre femininas, sempre sussurradas, nunca altas o suficiente para serem compreendidas à distância, mas claras quando ouvidas de perto, pronunciando nomes específicos, nomes de pessoas da própria casa, chamados em tom íntimo, quase afetuoso, como se quem falasse conhecesse profundamente cada morador. E essas vozes não surgiam em sonhos nem estados de semiconsciência, mas durante tarefas banais, como lavar louça, costurar ou preparar o chá da noite. E quando alguém respondia, não havia continuação, apenas silêncio. Um silêncio pesado que tornava impossível ignorar a impressão de que algo havia sido interrompido deliberadamente. O medo crescente levou o patriarca da família a escrever uma carta à polícia local, não solicitando investigação criminal, mas pedindo orientação, pois acreditava que alguém pudesse estar utilizando passagens ocultas ou truques para atormentar os moradores. E essa carta, arquivada como curiosidade administrativa, descrevia com detalhes as batidas, a sombra na escada e as vozes, utilizando uma linguagem contida, quase constrangida, como se o autor temesse não ser levado a sério. E talvez por isso a resposta oficial tenha sido mínima, sugerindo vigilância ocasional e atribuindo os eventos ao estresse urbano. Porém, o impacto psicológico já havia se instalado, pois a família passou a dormir mal, a evitar o segundo andar e a discutir constantemente, até que após um episódio em que todos ouviram simultaneamente uma voz feminina chamando o nome do pai em tom de urgência, decidiram deixar a casa às pressas, mudando-se sem avisar os vizinhos e deixando para trás objetos pessoais, móveis e documentos, como se a prioridade fosse apenas criar distância daquele endereço específico. Anos depois, sem qualquer ligação com os antigos moradores, uma segunda família ocupou a casa, e os registros paroquiais da região indicam que, pouco tempo após a mudança, o pároco local foi chamado para visitar o local devido a relatos de perturbações noturnas, e em suas anotações, feitas com linguagem cautelosa, ele menciona sons rítmicos nas paredes, sensação de opressão ao subir escadas e murmúrios femininos, descrevendo o ambiente como espiritualmente pesado, ainda que não explicitamente maligno, e recomendando orações e a remoção temporária das crianças do segundo andar. E novamente, sem acesso a relatos anteriores, essa família passou a descrever a mesma sombra na escada, sempre imóvel, sempre presente apenas por alguns segundos, e sempre acompanhada de um silêncio absoluto que parecia engolir qualquer ruído da casa. E assim, pouco a pouco, Hammersmith Road começava a acumular um histórico invisível, fragmentado em cartas, anotações e relatos dispersos que nunca foram conectados oficialmente, mas que, quando observados em conjunto, revelam um padrão impossível de ignorar. Com a saída da segunda família, a casa permaneceu vazia por um período curto demais para que qualquer rumor se consolidasse publicamente. E quando uma terceira família se mudou para o endereço em Hammersmith Road, já na década de 1910, Londres vivia um momento de transição marcado por avanços industriais e tensões sociais crescentes, o que contribuiu para que qualquer relato de natureza inexplicável fosse rapidamente enquadrado como produto do cansaço urbano, da pobreza ou de distúrbios nervosos. E foi exatamente nesse contexto que os fenômenos da casa começaram a ser observados sob uma lente diferente, não como algo externo ou possivelmente criminoso,
mas como manifestações internas da mente humana. Ainda que os próprios moradores insistissem que aquilo que vivenciavam não se encaixava em delírios individuais, pois novamente os eventos se apresentavam de forma coletiva, simultânea e consistente, começando como antes, pelas batidas rítmicas na parede da escada, sempre no mesmo horário noturno, sempre com o mesmo intervalo preciso, como se marcassem a passagem de algo que não podia ser visto, e seguindo com a sensação de peso no peito, ao subir para o segundo andar, que dessa vez foi descrita de forma ainda mais física, provocando falta de ar real, necessidade de apoio no corrimão e, em pelo menos 2 episódios registrados, desmaios breves que não encontraram explicação médica imediata. Foi durante a estadia dessa terceira família que um médico local passou a frequentar a casa com regularidade, inicialmente chamado para tratar uma das crianças, que apresentava episódios recorrentes de insônia, taquicardia e medo intenso sem causa aparente, e em seus cadernos clínicos, que sobreviveram apenas como referências citadas em documentos posteriores, ele descreve uma atmosfera anormal no interior da residência, mencionando uma sensação persistente de pressão no ambiente e uma dificuldade incomum de concentração enquanto permanecia no segundo andar, e ainda que evitasse qualquer linguagem sobrenatural, optando por termos como nervosismo coletivo e sugestão emocional, ele não deixou de registrar que os sintomas apresentados pelos moradores surgiam exclusivamente dentro da casa e desapareciam quando estes passavam alguns dias fora, retornando com intensidade quase imediata após a volta. As vozes femininas também se manifestaram novamente, e de maneira tão semelhante às descrições anteriores, que, se colocadas lado a lado, pareceriam copiadas, pois os sussurros não gritavam, não ameaçavam, não choravam, apenas pronunciavam nomes próprios em tom baixo e próximo, como se a fonte estivesse sempre a poucos centímetros do ouvido. E o mais perturbador era o fato de que essas vozes raramente chamavam a mesma pessoa 2 vezes seguidas, alternando os nomes de forma quase organizada, criando a impressão de uma consciência que observava todos os moradores de forma atenta e contínua. O médico, pressionado pela repetição dos relatos e pela incapacidade de oferecer explicações puramente fisiológicas, passou a utilizar o termo histeria noturna em seus registros, um diagnóstico comum à época, amplo o suficiente para encerrar discussões e, ao mesmo tempo, estigmatizar os pacientes. E essa classificação acabou sendo adotada por autoridades locais como justificativa oficial para arquivar qualquer queixa relacionada à casa, pois cartas enviadas à polícia, algumas delas ainda preservadas em arquivos administrativos, receberam respostas padronizadas que recomendavam repouso, mudanças de rotina e, em casos mais extremos, a remoção das famílias para ambientes considerados mais saudáveis. Apesar disso, um episódio específico chamou atenção por fugir completamente do escopo psicológico, quando, durante uma madrugada silenciosa, todos os moradores da casa, incluindo o médico que passava a noite em observação, ouviram nitidamente passos subindo a escada, lentos e pesados, acompanhados por uma mudança brusca na temperatura do corredor. E, ao verificarem a origem do som, encontraram novamente a sombra sentada no degrau intermediário, descrita desta vez não apenas como uma ausência de luz, mas como algo que parecia absorver o brilho da lâmpada, tornando o entorno imediatamente mais escuro. E o médico, em sua anotação mais curta e mais ambígua, limitou-se a escrever que houve uma percepção compartilhada de figura escura não identificada, sem oferecer interpretação adicional. A repercussão interna desse evento foi devastadora, pois mesmo aqueles mais céticos passaram a evitar a escada, e a casa começou a apresentar sinais de abandono progressivo,
com quartos fechados, móveis cobertos e uma tentativa quase desesperada de restringir a vida diária ao térreo, como se reduzir o espaço habitado pudesse diminuir a influência daquilo que se manifestava. Mas o efeito foi o oposto, pois as vozes tornaram-se mais frequentes, os sussurros mais próximos e as batidas mais intensas, mantendo ainda assim o mesmo ritmo metódico. E foi nesse período que surgiram relatos de sonhos recorrentes compartilhados por diferentes membros da família, todos envolvendo a sensação de estar sentado na escada, incapaz de se mover, observando alguém subir lentamente em sua direção, ainda que esses sonhos nunca tenham sido oficialmente registrados, sendo mencionados apenas em depoimentos posteriores recolhidos por terceiros. Eventualmente, a terceira família também deixou a casa, dessa vez com a recomendação explícita do médico, que sugeriu a mudança como forma de preservar a saúde mental de todos os envolvidos, e novamente o imóvel ficou vazio, acumulando silêncio, poeira e um histórico cada vez mais fragmentado, até que nos anos seguintes, uma quarta família ocupou o endereço, já nos limites da década de 1920, trazendo consigo a esperança de um novo começo, sem saber que pisaria exatamente nos mesmos pontos, ouviria exatamente os mesmos sons e sentiria exatamente o mesmo peso invisível que havia marcado todos os ocupantes anteriores. E assim, antes mesmo que qualquer rumor se espalhasse de forma pública, a casa de Hammersmith Road já carregava em suas paredes uma repetição quase ritualística de experiências, registradas, descartadas, reinterpretadas e, sobretudo, esquecidas. A quarta família chegou à casa de Hammersmith Road em um momento em que Londres tentava se reorganizar após anos de instabilidade. E talvez por isso tenham ignorado os pequenos sinais iniciais, atribuindo o desconforto às adaptações naturais de um imóvel antigo, mas não demorou para que a repetição começasse novamente, como se a casa apenas aguardasse novos observadores para retomar um ciclo já estabelecido, pois as batidas rítmicas retornaram exatamente no mesmo ponto da parede, com a mesma cadência precisa, sem variação perceptível, surgindo sempre após o silêncio profundo da madrugada. E a sensação de peso no peito ao subir a escada manifestou-se de forma tão intensa que um dos moradores descreveu a experiência como atravessar uma área sem ar. Um trecho onde o corpo parecia esquecer como respirar. E ainda assim, ao atingir o topo, o alívio vinha imediato, abrupto demais para ser considerado psicológico. As vozes femininas também se fizeram presentes, e desta vez passaram a ser registradas em cartas mais detalhadas, enviadas não apenas à polícia, mas também a autoridades municipais e eclesiásticas, descrevendo sussurros que chamavam nomes completos, às vezes incluindo sobrenomes, o que causou pânico genuíno, pois alguns desses nomes não eram usados no cotidiano, aparecendo apenas em documentos formais. E a repetição desse detalhe reforçou a sensação de que algo observava mais do que simplesmente os corpos que ocupavam a casa, mas a identidade completa de cada morador. A sombra na escada, inevitável e silenciosa, foi vista por todos em momentos distintos, sempre no mesmo degrau, sempre imóvel, sempre desaparecendo de forma gradual, e nunca reagindo à presença humana, como se não estivesse ali para interagir, mas apenas para ocupar aquele ponto específico do espaço. E essa constância começou a ser descrita em termos quase mecânicos, como um fenômeno que se ativava independentemente da vontade ou da atenção dos moradores. Foi durante essa última ocupação que a pressão externa finalmente se tornou insustentável, pois a frequência das cartas e visitas levou autoridades locais a tratarem o endereço como um foco de instabilidade social,
e não mais apenas como um caso isolado de nervosismo coletivo. E assim, sem qualquer anúncio público, uma investigação administrativa silenciosa foi conduzida, cruzando registros paroquiais, relatórios médicos e correspondências policiais, não para compreender o fenômeno, mas para decidir o destino da casa. A solução encontrada foi simples e definitiva, pois nos anos 1930, o imóvel foi lacrado oficialmente, suas portas e janelas seladas, e o endereço removido gradualmente de registros ativos, sob a justificativa de reestruturação urbana e riscos estruturais não especificados. E esse ato administrativo, frio e burocrático, foi suficiente para encerrar qualquer investigação posterior, pois uma casa que não pode ser acessada, visitada ou sequer localizada com precisão, deixa de existir também como objeto de estudo. Com o passar do tempo, mapas atualizados passaram a omitir o número específico da Hammersmith Road, onde a casa se encontrava, e documentos mais antigos que ainda o mencionavam permaneceram restritos a arquivos físicos pouco consultados, microfilmados e raramente digitalizados, criando um apagamento progressivo que não dependia de censura explícita, apenas de desinteresse institucional. O mais inquietante, porém, é que mesmo após o lacre, moradores da região relataram em depoimentos informais recolhidos décadas depois, sons ocasionais vindos do imóvel selado, batidas abafadas que ecoavam durante a noite e cessavam antes que qualquer verificação pudesse ser feita. E alguns afirmaram ouvir vozes sussurradas quando passavam pelo trecho da rua, especialmente em noites silenciosas, ainda que oficialmente não houvesse mais ninguém ali. Com o avanço da urbanização e as transformações do bairro, o espaço onde a casa existiu foi absorvido pela paisagem urbana, perdendo sua identidade física, mas preservando de forma invisível o padrão que a definiu por décadas, pois mesmo sem paredes, escadas ou degraus, os relatos persistiram como fragmentos desconectados, repetindo as mesmas palavras, os mesmos sintomas e as mesmas descrições, como se o fenômeno estivesse menos ligado à estrutura da casa e mais àquele ponto específico no tecido da cidade. Hoje, ao buscar o endereço em mapas antigos digitalizados, ele simplesmente não aparece, e essa ausência é o último registro oficial do caso. Um silêncio administrativo que encerra uma sequência de experiências humanas jamais explicadas, jamais conciliadas e cuidadosamente empurradas para fora da memória coletiva, restando apenas cartas esquecidas, anotações médicas ambíguas e a estranha coincidência de relatos idênticos vindos de pessoas que nunca se encontraram, nunca se influenciaram e nunca souberam que estavam descrevendo exatamente a mesma coisa. E assim, a casa de Hammersmith Road permanece não como um local visitável ou um ponto turístico do horror, mas como um vazio histórico, um espaço onde algo aconteceu repetidas vezes, foi registrado o suficiente para não ser ignorado, mas nunca o bastante para ser reconhecido, e talvez seja justamente esse apagamento, deliberado ou não, que a torna um dos casos mais perturbadores já associados a uma casa que oficialmente nunca existiu. E assim, o caso da casa de Hammersmith Road não termina com uma explicação, uma revelação ou um desfecho reconfortante, mas com um desaparecimento calculado, onde documentos foram arquivados sem conclusão, relatos foram diluídos em diagnósticos convenientes, e um endereço inteiro foi apagado como se nunca tivesse feito parte da cidade, restando apenas coincidências perturbadoras demais para serem ignoradas e fracas demais, aos olhos oficiais, para justificarem uma investigação real. Pois quando 4 famílias diferentes, em décadas distintas, descrevem as mesmas batidas, a mesma sombra,
o mesmo peso no peito e as mesmas vozes sussurradas. A pergunta deixa de ser se algo estava ali e passa a ser porque ninguém quis ouvir por tempo suficiente. E talvez a verdadeira assombração não tenha sido a presença silenciosa sentada na escada, mas a facilidade com que o horror pôde ser enquadrado, rotulado e finalmente apagado, transformando o sofrimento real em notas de rodapé e silêncios administrativos. E enquanto o endereço não aparece nos mapas e a casa não existe mais fisicamente, o padrão permanece registrado, esperando apenas que alguém conecte os fragmentos, pois algumas histórias não precisam de provas definitivas para serem perturbadoras, bastando que tenham sido esquecidas do jeito certo. Se você chegou até aqui, é porque sabe que algumas histórias não foram feitas para entreter, mas para inquietar. Então se inscreva no canal para continuar explorando arquivos esquecidos, casos reais apagados pelo tempo e acontecimentos que nunca receberam uma explicação oficial. Deixe seu like para que esse tipo de conteúdo continue existindo e chegue a mais pessoas. Comente o que você acha que realmente aconteceu na casa de Hammersmith Road. E se acredita que o apagamento foi coincidência ou escolha, compartilhe este vídeo com quem também se interessa por mistérios reais e documentais. E ative o sino para não perder os próximos episódios, porque enquanto houver histórias enterradas, nós continuaremos desenterrando uma por uma aqui no News Web Doc. Deus, ex toto morte magnitem per omnium eum peccator, et acqui detesto quia peccando, non solo penas aterius est a totas prone.